é-nos nascido o Rei divinal. Chegamos no primeiro domingo de dezembro. O ano passou e passou rápido, apesar de tudo o que aconteceu. E estamos aqui porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido e nos guiado e estendido a sua graça sobre nós. Vamos orar ao Senhor nesse momento, iniciando o nosso culto público. Senhor Deus, nós reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania sobre o mundo, sobre a nossa vida, Deus. E chegamos agora no primeiro domingo de dezembro, já em clima natalino, Senhor. Não simplesmente para distribuirmos presentes, mas para nos lembrarmos de que um dia o Senhor enviou o seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados e nos levar a Ti. Isso é um grande presente, o maior de todos. Por isso, nosso coração se alegra no Senhor e bendizemos o Teu santo nome por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque em Jesus temos toda a esperança, em Jesus temos toda a razão de viver, em Jesus, o nosso Senhor, está a nossa alegria. Não nas circunstâncias, não naquilo que acontece, Deus, mas em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E hoje que nos reunimos como igreja para cultuar o Teu nome, pedimos a Tua graça sobre nós, pedimos que o Senhor esteja sobre nós, perdoando os nossos pecados e aceitando, Deus, o nosso culto a Ti. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado no nosso meio. Essa é a nossa oração, Deus, para que, enquanto o Teu nome seja glorificado, nós sejamos também edificados e fortalecidos no Senhor. Abençoa-nos, portanto, nas orações, nos louvores e na palavra do Senhor, Deus. Na ceia que vamos participar juntos, que tudo isso seja para o louvor do Teu nome e para a nossa alegria em Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Seja bem-vindo à casa do Senhor, à reunião do povo de Deus. Seja bem-vindo os irmãos que acompanham pela internet. Sejam bem-vindos também. Muito bom ver os irmãos aqui. Alguns que eu não vi há muito tempo já. Muito bom vê-los aqui. Quero dar a boa notícia aos irmãos que acompanharam o Café dos Comerciários à distância. Foi uma bênção, irmãos. Ontem estiveram aqui muitos irmãos servindo, uma grande equipe de irmãos envolvidos, preparando kits, recebendo as pessoas, orientando, orando, irmãos na internet orando também. E passaram por aqui quase 200 pessoas, ouviram a palavra do Senhor, receberam o kit com o café da manhã e um devocionário que ficaram de presente. E foi um tempo muito bom, muitas orações, muita gente quebrantada por ouvir a palavra do Senhor, reconciliações, conversões. Nós somos gratos ao Senhor por isso e louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que oraram, que participaram, que se envolveram de alguma forma. O nome do Senhor foi glorificado. Então, dando esta boa notícia aos irmãos. E quero, nesse momento, fazer uma oração. Na verdade, convidar aqui o nosso irmão Nelson para fazer essa oração. E essa oração, seu Nelson, é pelos irmãos que estão enfermos na nossa igreja. Eu quero destacar especialmente a família do nosso irmão Carlos Eduardo, que está com Covid e se encontra internado. A sua esposa está em casa, suas filhas,
mas ele se encontra internado e precisa das nossas orações. A família do irmão Carlos Guedes se recuperou, graças a Deus. Todos se recuperaram. A nossa irmã Rosiane, se recuperou e agora está em casa, já recebeu alta e se encontra nos estágios finais do tratamento. Mas já ficaram livres do problema do Covid, graças a Deus. Mas então quero chamar o seu Nelson aqui para fazer essa oração pelos irmãos. Lembrar também, seu Nelson, do nosso irmão Marco Manzano, missionário de Asas de Socorro, que nossa igreja conhece muito bem, que também está com Covid e buscando a internação. Tá? O senhor pode orar, por favor? Agradecemos muito pelo privilégio de poder estar aqui nesta manhã para, junto com os irmãos, louvar e engrandecer o Teu nome. Sim. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui está. Tu esteja derramando bênção sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão passando por dificuldade da enfermidade do coronavírus, Senhor. Sim. Tu sabe quantos são, o que eles estão passando. Nós sabemos que é difícil, mas para o Senhor não tem difícil, Senhor. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Verdade. O Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor das causas perdidas e dos impossíveis. Tu esteja abençoando Marcos e Elaine lá em Manaus, em Asa de Socorro. Sei que o teu servo tão querido, tu possa estar recuperando totalmente a sua saúde para que ele continue fazendo a obra do Senhor. Sim, Eu te louvo por ele e te agradeço. E te peço pelo Carlos, pela sua família, tu esteja abençoando, pelos Carlos Eduardo, Senhor, também, que está nessa mesma situação, pela Priscila, Senhor, no seu tratamento. Sim. Eu te louvo e te agradeço por este povo de Deus que está passando por dificuldade de enfermidade. Tu esteja com as tuas mãos sobre cada um deles, Amém. Dando a cura, fazendo a tua vontade na vida de cada um de nós. Amém. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que tenho de poder estar aqui, poder estar intercedendo por essas pessoas tão queridas. Tu sabe, conhece o meu amor por esta igreja, pelo teu povo. Eu te dou graça, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Amém, em nome e Senhor. por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, seu Nelson. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 133. Peço para que aqueles que podem, coloquem-se em pé para lermos juntos esse salmo. E após o salmo, nós já iremos louvar ao Senhor com canções também. Então, salmo de número 133. Um salmo que era cantado durante as peregrinações do povo rumo à casa de Deus em Jerusalém. Nós vamos ler esse salmo juntos, salmo de Davi. Vamos ler todos juntos? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! Vamos louvar ao nome do nosso Deus, a equipe de música. Bom dia, irmãos. Queria aproveitar ainda esses minutos iniciais para que nós possamos mais uma vez pedir a intervenção de Deus sobre nós, sobre o nosso povo, sobre as pessoas que estão enlutadas, sobre as pessoas que estão doentes.
e sobre a mão poderosa dele permaneça sobre nós, sobre os nossos caminhos. E é muito precioso para nós que o Espírito de Deus nos acompanhe o tempo inteiro. Fique conosco. Vamos orar? Deus amado, nós te engrandecemos, queremos ficar mais próximos de Ti. Queremos pedir, ó Deus, que a Tua mão permaneça sobre nós. Queremos, ó Deus, observar o Teu cuidado, trilhar pelo Teu caminho, ouvir a Tua voz. Nada mais do que ouvir a Tua voz. Não só hoje, mas esse início dessa semana, que nós possamos pensar, possamos refletir, possamos o tempo inteiro clamar a Ti. Nunca nos esqueçamos de estar aos pés da cruz. Nunca, Senhor, nos esqueçamos, ainda que estejamos andando por algum vale, que a Tua mão nos acolha. Tira, Senhor, os enfermos. Tira, Senhor, qualquer coisa, qualquer enfermidade que esteja atrapalhando aqueles que estão desprotegidos neste momento. Ó Deus nosso, muito obrigado, porque o Senhor tem permanecido sobre a Tua igreja, tem cuidado dos mínimos detalhes, tem feito maravilhas diante de nós, e mesmo assim, nós temos o dever de reconhecer a Tua soberania e Te glorificar. No nome de Jesus. Amém.
nome de Jesus, levanta os olhos. Nome de Jesus, sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amém. Louvado seja o Senhor. Convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 9. Tito 1, de 5 a 9. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, somos gratos por esse tempo de juntos abrirmos a Tua palavra, meditarmos naquilo que o Senhor revelou a nós para o nosso bem e para louvor do Teu nome. Que o Senhor abra a nossa mente e coração para compreendermos as maravilhas da Tua lei, Senhor, e aprendermos cada vez mais a ser parecidos com Jesus Cristo, e assim crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, como igreja sendo fortalecidos e individualmente crescendo no amor ao Senhor, Deus. Por isso, nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana que vem, nós teremos a nossa assembleia para a escolha de presbíteros e diáconos. Aqueles irmãos que são membros da nossa igreja têm não apenas o privilégio, mas a responsabilidade de escolher os seus líderes. Por isso, nessa manhã, eu quero trazer uma breve instrução bíblica sobre como escolher os nossos líderes na igreja. Porque, de fato, nós precisamos ter os critérios bíblicos, não os nossos critérios, não aquilo que eu acho, mas aquilo que o Senhor já revelou para nós. E eu não sei se vocês concordam com isso, mas o brasileiro tem grande dificuldade em estabelecer critérios bons para escolher alguma coisa. Haja visto os nossos líderes políticos.
nós escolhemos pessoas que depois nos prejudicam. E não sabemos fazer essas escolhas. A cada 2 anos ou 4 anos, nós escolhemos essas pessoas e geralmente nos arrependemos depois. Por que será que o brasileiro tem tanta dificuldade assim? Sociólogos tentam escrever sobre como o brasileiro é, por que o brasileiro é assim? O brasileiro já foi chamado de o homem cordial. O homem cordial é aquele que, apesar de não gostar de alguma coisa, não fala. Ele não gosta de, tomar café, mas ele não recusa porque ele não quer se passar por mal diante do outro. Esse é o homem cordial. Nós brasileiros temos essa tendência a ser assim. Mas eu pergunto para você, se você fosse escolher um médico, você escolheria o melhor médico ou aquele que é um médico mais ou menos? Para tratar o teu filho, para tratar da tua saúde, qual médico você escolheria? Se você tem um problema no seu carro, você conhece 2 mecânicas. Uma de confiança, uma que o mecânico é qualificado para fazer aquele serviço, e a outra que ele não é muito bom, mas ele é teu amigo. Ele é irmão em Cristo. Mas você sabe que o trabalho dele não é muito bom. Quem você escolheria? O brasileiro tem dificuldade de distinguir as coisas. O amigo e o profissional. O irmão em Cristo e o oficial. Há uma certa dificuldade em nós de fazermos isto. Por isso precisamos dos critérios bíblicos. Porque a igreja de Deus precisa de líderes qualificados. A saúde espiritual de uma igreja passa pela liderança. A saúde espiritual da igreja passa pela qualificação dos seus líderes. É isso que Paulo está falando aqui nessa carta. E veja como ele começa o verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. O ofício de liderança na igreja é dado a um grupo de homens que a Bíblia chama de presbíteros. Esses homens são líderes do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Essa ideia dos anciãos, que é isso que a palavra presbítero significa, literalmente, aparece desde lá do Antigo Testamento. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, Deus diz a ele, olha, vai lá e fala com os anciãos do povo, dizendo, eu, o Senhor, te enviei para libertar o meu povo do Egito. Êxodo 3,16. Os anciãos já eram os representantes do povo desde o Antigo Testamento para a tomada de decisões importantes. No Antigo Testamento era comum que esses homens se sentassem às portas da cidade para julgar os casos e exercer algum tipo de juízo sobre o povo. Cada tribo, cada grupo de clã tinha o seu ancião. Depois, a figura do ancião é vista nas sinagogas. Quando o povo de Deus é exilado por conta da disciplina do Senhor sobre eles, eles criam o que nós chamamos de sinagogas depois. São lugares onde eles se reuniam para ler a palavra e estudar a palavra. E quem coordenava isso eram os anciões. E essa ideia de ancião ou presbítero é retomada no Novo Testamento. E esses homens, presbíteros, aparecem na história da igreja desde o início ao lado dos apóstolos, liderando a igreja. Um exemplo disso, Atos capítulo 15, verso 2, e depois no verso 22, quando há uma controvérsia na igreja, em que os judeus queriam que os gentios fossem crentes à moda dos judeus, inclusive tendo que se circuncidar para ser considerados crentes, e Paulo e Barnabé têm uma grande controvérsia com eles ali. Eles se reúnem num concílio em Jerusalém, numa espécie de assembleia. Assembleia não é algo inventado por nós, irmãos.
aconteceu na história. E por isso nós hoje fazemos assembleia, apesar de ser algo que muitos consideram uma coisa chata, uma coisa não importante, nós vemos que é algo bíblico a assembleia. Por isso, você que é membro da igreja, você está convocado para participar da assembleia na semana que vem. Alguns presencialmente e outros online, mas participe da assembleia, caso você seja membro ativo na nossa igreja. Portanto, os presbíteros estavam ali junto com os apóstolos, tomando as decisões da igreja. Nós vemos em Atos capítulo 14, verso 23, que Paulo institui presbíteros em cada igreja. Eu vou ler esse texto, Atos 14, 23, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram no Senhor, em quem haviam crido. Essa era a prática de Paulo na plantação de igrejas, no estabelecimento de igrejas. Ele instituía presbíteros em cada igreja que passava, porque Deus desejou que a igreja dele fosse liderada por presbíteros. Agora, não pode ser gente, qualquer tipo de gente nesse ofício. Olha o que ele diz no verso aqui, verso 5, como nós lemos: instituísses presbíteros conforme te prescrevi. Não pode ser qualquer tipo de gente, qualquer tipo de crente. E aqui, por qualquer, não entenda em menosprezo de pessoas, em menosprezo de importância. Aqui o que nós estamos falando é de uma questão de função, tá? Função é diferente de essência. No corpo, todos nós somos membros de um mesmo corpo, porém temos funções diferentes no corpo. Temos atividades diferentes. É assim na família. Um é o pai, outro é a mãe, outro é o filho, o outro é irmão. Cada um tem uma função, mas todos são da mesma família. Dentro da igreja, da mesma forma. E dentro da própria Trindade, é da mesma forma. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho veio fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. E o Espírito não veio testificar de si mesmo, mas veio testificar do Filho. Veja a questão de funções diferentes, até mesmo na Trindade. E na igreja do Senhor, bem como na família e na sociedade, há essa mesma questão. Por isso, Paulo dá instruções claras de que tipo de crente, que tipo de pessoa pode exercer essa função na igreja. E aqui ele destaca 3 áreas que eu quero ver com os irmãos sobre as qualificações de alguém que deseja ser presbítero na igreja do Senhor. A primeira área é que essas pessoas devem ser modelo na vida familiar. Verso 6. Olha o que diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. O pressuposto de Paulo é que esses homens, esses presbíteros, são homens. E aqui eu já quero fazer uma primeira aplicação ou instrução para nós, de que Deus deu aos homens da igreja a liderança, o governo da igreja. Por isso que a nossa igreja não considera como bíblico o pastoreio de mulheres. Nós entendemos que Deus chama homens para serem pastores ou presbíteros na igreja dele, porque está claramente revelado em sua palavra isso. Então as mulheres não são menos importantes ou menos, nesse sentido, qualificadas do que os homens. Muitas mulheres são, inclusive, intelectualmente muito acima de muitos homens na igreja. Porém, Deus chama os homens para liderar a igreja do Senhor, bem como as suas casas também. Então, as mulheres podem servir ao Senhor e são muito importantes no serviço do Senhor em muitas outras áreas da igreja. E são fundamentais para que a igreja continue atuando de forma bíblica e de forma saudável. Mas
a liderança da igreja foi concedida a homens que devem ser chamados presbíteros, ok? E aí o texto diz que esses homens precisam ser modelo na vida familiar. Precisa ser modelo na vida familiar. Porque a liderança de uma igreja é exemplo para os outros irmãos. Por isso, esses homens que são chamados para ser presbíteros devem ser modelo nessa vida familiar. E olha o que o texto diz. Primeiro, marido de uma só mulher. Diante de um mundo que o casamento não era algo bem quisto, digamos assim, ou uma prática tão regular, Paulo exorta a igreja a encontrar homens que são maridos de uma só mulher. Isso no contexto do primeiro século, num contexto greco-romano, onde o casamento era praticamente apenas uma prática social, onde o casamento não era valorizado como nós entendemos que deve ser, onde havia uma prática de poligamia muito grande no Império Romano e nos povos. Então, Paulo está exortando que na igreja do Senhor não é esse o padrão. Na igreja do Senhor, o padrão é um homem de uma só mulher. Há muitas formas de aplicar esse texto. A nossa igreja entende que o irrepreensível e homem de uma só mulher pressupõe que seja um homem que não tenha passado por divórcio durante a sua vida. Então, nós entendemos que aqueles homens que vão exercer o presbiterato ou o pastorado são homens que não passaram por divórcio. Esse é um critério que nós temos. Mas quando nós olhamos 1 Timóteo capítulo 3, onde ele também dá várias características desses homens, nós vemos que não é apenas marido de uma só mulher, é alguém que governa bem a sua casa. Homens que são modelo de maridos para o rebanho de Cristo. Homens que são líderes na sua casa. Homens que exercem o sacerdócio na sua casa. Que leiam a Bíblia com seus filhos. Que ensinam a Bíblia. Que pastoreiam a sua casa com as Escrituras. Esse é o padrão bíblico daqueles que devem ser chamados presbíteros na igreja do Senhor. Além disso, e juntamente com isso, que tenham filhos crentes, homens que educaram os seus filhos no caminho do Senhor, aqueles que têm filhos, obviamente. Então vejam, o modelo aqui é o modelo na vida familiar. Por isso, irmãos, quando formos escolher presbíteros, devemos observar a família, devemos observar como aquele homem lidera a sua casa, porque Paulo diz lá em Timóteo, se alguém não governa bem a sua própria casa, como pode governar a igreja de Deus? Não é possível. Você pode ter teologia, você pode ter habilidades de liderança, mas se você não governar bem a sua casa, se você não for modelo de marido e de pai, você não pode ser um presbítero. Você vai ter que servir e pode ser muito útil na obra do Senhor em muitas outras áreas. Isso não te desqualifica enquanto crente, enquanto alguém útil nas mãos do Senhor. Mas você não vai exercer a liderança na igreja. Porque o padrão dos presbíteros do Senhor é esse descrito nas Escrituras. Por isso que eu digo, irmãos, nós vamos olhar o que nós achamos ou o que a Escritura diz. Por isso é importante olharmos para as Escrituras e nos atentarmos quanto a isso. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos de homens que são modelo na vida familiar. Segunda área que Paulo apresenta, modelos na vida cristã, no caráter da vida cristã. Olha o verso 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Já já eu volto nesse termo dispenseiro de Deus. E aí ele vai dar algumas características desses homens. Não arrogante, não irascível. Veja, não arrogante. Alguém que não seja orgulhoso. Alguém que não exalte a si mesmo. Não irascível. Alguém que não sai por aí
falando simplesmente o que quer, na hora que quer, da forma que quer. São características que Deus requer daqueles que governam a igreja do Senhor. Olha só o que mais o texto vai dizer. Não dado ao vinho. E aqui não dado ao vinho é não ser dominado pelo vinho. O que mais o texto vai dizer para nós? Nem violento. Homens violentos não podem exercer liderança. Já ouviram histórias de pastores ou presbíteros que saíram no tapa? Olha só. Agora, vejam, irmãos, o texto fala sobre ser irrepreensível nessas áreas. Ser irrepreensível é diferente de jamais pecar, tá? O que acontece? Pode ser que em algum momento de fraqueza, eu ou outro presbítero acabe sendo irascível, tendo uma atitude de ira e peque em relação a isso. Mas ser irrepreensível é você reconhecer o seu pecado, ajustar a sua vida à realidade da palavra de Deus. Ou seja, você não é conhecido como uma pessoa irascível. Você não é reconhecido como uma pessoa violenta. Você pode ter atitudes assim uma vez que você é pecador, como todos nós somos. Quem aqui jamais teve um ataque de ira no trânsito e dá aquela buzinada para alguém, ou jogando bola, aquela vontade de chegar junto, né, a rapaziada aqui. Quem jamais teve isso? Mas uma coisa é você pecar contra o Senhor, se arrepender. Outra coisa é permanecer na prática do pecado, sendo reconhecido como uma pessoa que é irada, como uma pessoa que é violenta, violenta nas palavras, nas atitudes, violenta no trânsito. Então, o que o texto diz é ser irrepreensível, alguém que não deixe pontas soltas. Essa é a ideia aqui. Então, Paulo vai trazer essas características. Olha só, o que mais? Nem cobiçoso de torpe ganância. Não é alguém que é dominado pelo dinheiro. Por quê? O líder, o presbítero, vai lidar com as arrecadações da igreja do Senhor, os dízimos e as ofertas. E se esse homem for cobiçoso de torpe ganância, o dinheiro será para ele uma tentação. Por isso, esses homens devem ser homens que lidam bem com o dinheiro deles mesmos e o dinheiro do Senhor que eles têm que administrar. E o texto diz ainda, em vez disso tudo, de ser irascível, violento, arrogante, ser ganancioso, eles devem ser, primeiro, hospitaleiro, receber bem as pessoas. Em casa, hospitalidade é requisito para aqueles que são presbíteros. E aqui um desafio para os que já são presbíteros. Você tem recebido pessoas em casa? Eu não digo agora, nesse tempo de pandemia, porque nesse tempo é complicado. Mas na vida, você tem feito isso? Você tem sido hospitaleiro, recebido as pessoas? Irmãos, quando nós convidamos alguém para a nossa casa, nós estamos abrindo a nossa vida. Nós estamos tendo momentos de comunhão, onde as pessoas estão nos conhecendo e nós estamos conhecendo as pessoas que estão ali. É nesse momento da mesa que o discipulado acontece. É nesse momento da mesa que abrimos o coração. Esse é o momento da mesa que dá a oportunidade de nos conhecermos e confiarmos uns nos outros para confessar pecados, para buscar auxílio, aconselhamento. É isso. Por isso que o presbítero deve ser alguém receptivo, alguém hospitaleiro em casa. Isso envolve a sua família também. O que mais que o texto vai dizer? Amigo do bem. Alguém que faz o bem, bondoso, que tenha essa característica do fruto do Espírito, né? A bondade, a benignidade, que é a bondade de dentro do coração. O texto vai dizer para nós, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Alguém que tem domínio próprio.
alguém que tem sobriedade, lucidez para tomar decisões. Vejam, essas são as características. Alguém piedoso, que se desvia do mal, que se desvia do pecado. Características de um homem que a igreja deve observar para que ele exerça o presbiterato. Então, eu estou juntando todas essas características como alguém que seja modelo na vida cristã. É isso. Por quê, irmãos? Porque essas características são coisas que Deus exige de todos nós. Todos nós precisamos disso. Não apenas os líderes, mas todo crente. Mas o seguinte, Deus requer que o presbítero seja um modelo do rebanho. É por isso que ele coloca esses requisitos aqui para os presbíteros. Portanto, alguém que seja modelo na vida cristã. Não alguém perfeito. Não existe alguém perfeito, viu, gente? Eu não sou perfeito, pastor Waldenberg não é perfeito, nenhum dos presbíteros aqui é perfeito. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser pessoas irrepreensíveis na vida cristã. E se você, meu irmão, vê um pecado em nós, você deve nos procurar e nos exortar para que nós nos arrependamos e passamos a ser irrepreensíveis nessa área. Em vez de falar mal do presbítero, do pastor para um outro irmão, fazer fofoca, maledicência. Você viu que o pastor fez isso? Você viu, o pastor passou no sinal vermelho. Eu estava lá no centro e eu vi o pastor parando na vaga do deficiente. Pastor Vinícius, viu? Não o pastor Waldenberg. Pastor Waldenberg não faz isso. Mas você viu o pastor Vinícius, o que ele fez lá? Em vez de você falar isso, você tem que vir a mim e dizer, pastor, eu vi, o senhor fez isso, é verdade, era o senhor mesmo, dirigindo aquele carro. E aí, meu irmão, eu vou ter que dizer, era eu. Eu vou ter que confessar o meu pecado e me arrepender. Porque o presbítero precisa ser alguém irrepreensível na vida cristã. Mas há uma terceira área também. Verso 9, diz assim, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem não o presbítero, mas o reto ensino, certo? Então o presbítero deve ser modelo de boa doutrina para o rebanho. Essa é a terceira área que Paulo apresenta para os irmãos ali. E a palavra traduzido como apegado à palavra fiel, essa palavra significa devoto, devotado. Talvez seja fácil para a gente ver aqui no nosso contexto, pessoas que são devotas. Elas andam, fazem grandes caminhadas rumo à Aparecida, porque são devotas. Vejam o sacrifício que essas pessoas fazem. Pessoas devotas se dobram diante de alguma coisa. Pessoas devotas seguem alguma coisa. Aqui o texto diz que o presbítero deve ser devoto à palavra fiel, à boa doutrina, ao ensino das Sagradas Escrituras. O presbítero deve ser alguém que é guiado, orientado pela palavra do Senhor. Alguém que administra a igreja não pelos princípios da administração, mas pelos princípios da palavra de Deus. Alguém que orienta, que aconselha, não segundo os conselhos do mundo, mas os conselhos da palavra de Deus. Alguém que ao abrir a Escritura, não traz aqui a sua própria palavra, mas a palavra revelada de Deus. Porque, meus irmãos, a palavra do pastor não vale nada. A palavra do homem não vale nada. Deus não se compromete com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a sua palavra, com o texto sagrado, com o que ele revelou, meus irmãos. Portanto, se algum dia eu ou qualquer outro sobe aqui na frente e fala algo fora da palavra, isso não tem valor algum. O que tem valor é somente o que sai da palavra. Aliás, esse é um termo que nós usamos na teologia que é exegese. Exegese é extrair da palavra para nós. É isso que
que nós fazemos ao abrir a Escritura, ao expor o texto bíblico. Por isso, o presbítero deve ser modelo também de boa doutrina para o rebanho. Por quê? O texto diz, porque ele deve ser capaz de ensinar a boa doutrina, e o termo que é traduzido como exortar é o mesmo termo dado para o Espírito Santo, de consolador, paráclito. Vejam que termo interessante. A gente acha às vezes que exortar é você brigar, né? É bater no púlpito, é falar grosso, é falar alto. Veja o Espírito Santo, o Consolador, como é sábio na maneira de nos exortar. O presbítero deve exortar, ensinar a boa doutrina e deve também ser apto para corrigir aqueles que estão se desviando da boa doutrina. É isso que ele é chamado a fazer. E vejam, irmãos, Deus chama os presbíteros para isso. Eu estou usando muito o termo presbítero, que é o que aparece no texto. Porque a Escritura fala do presbítero. Às vezes usa o termo bispo, às vezes usa o termo episcopo, mas todos esses termos se referem à mesma pessoa, ao mesmo ofício, o presbítero, que nós também chamamos de pastor. O presbítero e o pastor não são dois ofícios diferentes. Para a Escritura é o mesmo ofício. A única diferença é que dentro de uma igreja local há presbíteros que se dedicam integralmente ao evangelho e à exposição da palavra de Deus. E outros presbíteros que têm as suas vidas, os seus trabalhos e outras atividades. Esses presbíteros que estão integralmente no estudo da palavra de Deus, nós chamamos de pastores. Mas o texto bíblico chama esses homens de presbíteros. Inclusive diz que esses homens que se afadigam na palavra do Senhor devem ser dignos de duplos honorários, de honra dobrada. Porque, meus irmãos, não tem algo mais importante para a igreja do que ter a palavra de Deus exposta domingo após domingo, dia após dia. Quando o Senhor Jesus vê as multidões aflitas como ovelhas que não têm pastor, lá em Mateus capítulo 29, diz que Jesus está pregando e ensinando. Quando o texto de Efésios capítulo 4 fala dos dons ou ofícios, ele fala do pastor mestre, que andam juntos, porque é com a palavra que se pastoreia. Se pastoreia no aconselhamento com a palavra, se pastoreia numa visita com a palavra, se pastoreia do púlpito com a palavra do Senhor. Não há coisa melhor para uma igreja do que a saúde na exposição da Escritura, meus irmãos. Por isso a igreja precisa observar esse critério na escolha dos seus presbíteros. Homens que sejam aptos. Não significa que tem que ser homens que saibam necessariamente pregar publicamente, mas que sejam homens apegados à palavra. Homens que são aptos para o aconselhamento. Homens que vão trazer a palavra numa reunião administrativa. Homens que são guiados pela Escritura. É isso que a palavra de Deus requer para aqueles que são presbíteros. Então, Paulo traz aqui 3 áreas que esses homens precisam ser modelo do rebanho. Esses homens precisam ser modelo na vida familiar. Esses homens precisam ser modelo na vida cristã, no caráter cristão. Esses homens precisam ser modelo de boa doutrina para o rebanho. Essas são as características que Deus requer daqueles que são presbíteros. E a igreja é responsável por observar isso, porque é a igreja quem escolhe os seus presbíteros. E olha como funciona o processo. A igreja escolhe os seus presbíteros, e aí aqueles homens que já são presbíteros, ou no caso do Novo Testamento, os apóstolos, vinham e consagravam esses homens ao ofício do presbiterato. Mas a escolha era da igreja. Por isso, os irmãos, na semana que vem, são responsáveis por escolher os seus presbíteros. Vocês têm essa responsabilidade, desde os adolescentes aqui ao mais idoso. Vocês têm a responsabilidade de escolher
seus presbíteros, bem como os seus diáconos. Hoje eu foquei na exposição dos presbíteros, mas em casa leia o texto de 1 Timóteo 3, que ele fala também a respeito dos diáconos. Mas uma coisa é certa, precisamos de bons líderes para a obra do Senhor. Há muito trabalho a ser feito, meus irmãos. Há muitos desafios para a igreja do Senhor. Por isso, nós precisamos de homens que sejam modelo para o rebanho do Senhor. E aqui eu quero deixar algumas aplicações finais. Primeiro, você deve escolher pelos critérios bíblicos, não pelos seus próprios critérios, esses homens. Segundo, eu falo aqui aos homens da igreja, vocês precisam almejar, se preparar, se capacitar para serem homens que vão liderar a igreja. Jovens, adolescentes que estão aqui, vocês devem se preparar desde já para serem líderes no futuro da igreja do Senhor. Homens aqui que são casados, homens que já constituem família, vocês têm que se preparar para o ofício, para o chamado do Senhor. Por isso, comece agora cuidando da sua família, pastoreando a sua família, se preparando como alguém que conhece a Escritura, que é apegado à Escritura, que no momento do Senhor, Ele vai te chamar para a obra. Não sejam homens acomodados. Meus irmãos, na história do povo de Deus, toda vez que os homens ficam acomodados, o povo de Deus é envergonhado. Lembram de Baraque, no livro dos Juízes? Deus chamou aquele homem para liderar o povo, e ele fraquejou. E sabe o que Deus fez? Chamou a mulher, Débora, que liderou muito bem o povo do Senhor. Mas veja, para a vergonha de Baraque, Deus deu a honra da vitória para uma mulher e não para Baraque, porque ele fraquejou. Deus chama homens. Talvez por isso nós vivemos num contexto de tantas igrejas lideradas por mulheres, porque homens estão sendo omissos. Omissos nas suas casas como líderes, omissos na igreja. Nós precisamos de homens. Por isso, homens, sejam despertados a isso. Meus irmãos, tinha um pastor no seminário que ele dizia sempre assim aos seminaristas, e ele tinha uma frase célebre, ele dizia, seja homem, né? Seja homem. Homens que sejam bíblicos, que sejam capazes de liderar a igreja do Senhor. Precisamos disso. Vejam, nós temos irmãos aqui maduros, maturados na fé, que não estão exercendo liderança na igreja. Precisamos de homens, meus irmãos. Homens. Terceira aplicação. Caso você é um homem e não se enquadre, porque por algum motivo passou por problemas na área familiar, divorciado, problemas em casa, não significa que você não possa servir ao Senhor em outras áreas. Eu tenho um amigo que passou por um divórcio, infelizmente, e depois me procurou, eu queria tanto ser um pastor. Eu aconselhei dizendo, meu irmão, sirva ao Senhor com alegria em outras áreas. Não busque isso mais, porque a Bíblia é clara ao falar sobre isso. Então, você vai ter oportunidade de servir ao Senhor em outras áreas e ser bênção, ser instrumento de Deus em muitas outras áreas, bem como as mulheres em muitas outras áreas. Há espaço para todo mundo na obra do Senhor, meus irmãos. O que não pode acontecer é do pé querer ser mão, a mão querer ser boca. Isso dá problema no corpo. Imagine se o pé decide, agora eu que vou ser instrumento para a sua alimentação. E você tem que se alimentar com o pé. Imagine isso, eu não consigo pegar na ponta dos meus pés, de tão duro que é o meu corpo. Como é que eu vou trazer a comida à boca pelo pé? Não dá certo, irmãos. Mas se você foi chamado para ser pé, seja pé com excelência. O pé guia o corpo, o pé é o sustento do corpo. Há muito trabalho, há muita coisa para se fazer. Não existe apenas o ofício da liderança na igreja. Portanto, há muitas formas de servir. Não se sinta menosprezado ou triste por causa disso. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que façamos escolhas segundo a vontade
de Deus na semana que vem e não a nossa. Amém? Vamos orar e em seguida passar para o momento da ceia do Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, pela tua palavra tão clara que nos instrui, nos ajuda a entendermos os critérios do Senhor, Pai. Nos abençoe na semana que vem na nossa assembleia, em que um dos propósitos é a escolha dos nossos líderes. Nos abençoe e guie a tua igreja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar o pastor Valdenberg e os irmãos oficiais que vão auxiliar na ceia do Senhor. Obrigado, pastor. Paz e graça, meus irmãos. Animados para o mês de dezembro? Eu acho que nós estamos mais cansados do mês de novembro do que animados para o mês de dezembro. Tem uma boa notícia para vocês. Logo depois do dia 31 de dezembro, nós vamos começar um ano novo. Animei? Não, né? Mas é verdade. A pandemia, ela não tem o poder de nos manter neste ano. Mesmo que não celebremos aí esta mudança com gente, com movimento, nós vamos mudar de ano. E precisamos de uma posição em relação a isso. E eu quero agradecer a Deus pelo ano de 2020. Meus irmãos, eu falo de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu começaria 2020 sem problema. Sem problema. Lamento algumas perdas de toda a minha alma. Lamento, choro algumas perdas. Mas eu não mudaria. Esquerda, no corredor central. Porque eu acredito que Deus não perdeu o controle. Deus não dormiu. Ele não entrou de férias em 2020, estava muito cansado e resolveu tirar um período sabático, um ano sabático para Deus. Não aconteceu isso. Ele não deixou o governo na mão de pessoas. Ele não fez isso. Ele continuou com o governo. E tudo que aconteceu, tudo, as perdas, fechamentos, mortes, tudo que aconteceu, sem um tio sequer, saiu do controle do nosso Deus. No começo do ano, nós oramos dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vocês acreditam nisso? Digam amém. Amém. É verdade. O inimigo não tomou conta, não assumiu o controle. Ele não passou para um secretário. Não, ele continuou governando. Continuou no controle total. Tudo que aconteceu, aconteceu porque Deus quis ou permitiu. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus deu. Deus tirou. Bendito seja Deus. Esse vírus me pegou de surpresa, mas não ao meu Senhor. Ele me surpreendeu, mas não ao nosso Salvador. Estava escrito, todos os dias, escritos e determinados, quando não havia nenhum. Então eu quero chamá-los para entrar dezembro animadíssimos, alegres. E no dia 31 nós vamos mudar o ano, animados também. Por quê? Porque 2021 vai ser melhor? Não sei se vai ser melhor. Não sei. Mas o que eu sei é suficiente para me animar. O meu Deus tem o controle.
E Ele é bom. Ele não é influenciado pelo mal. O pastor Vinícius falou que às vezes jogando futebol vem uma ira quando alguém passa e nos derruba quando eu ia fazer o gol. O mal me influencia, mas não influencia o meu Senhor. Então eu quero convidá-los para entrar em dezembro assim, sabendo quem é Deus e quem nós somos. Vamos nos ficar em pé, nos colocar em pé, por favor? Obrigado, pastor, pela palavra. Sensata, prudente e apropriada. Palavra de Deus. Amém. Oh. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, disse Paulo aos Coríntios. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice e anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso quer dizer que Ele vem. Ele voltará. Ele prometeu fazer isso. Nenhuma palavra dele nunca ficou no meio do caminho. Ele prometeu e cumpriu. E nós vamos fazer isso agora. Anunciar a morte dele até que ele venha, na expectativa de que ele virá. Vamos fazer isso? Esta ceia não é da nossa denominação, nem é desta igreja, é a ceia do Senhor. Amém. Como fomos orientados na palavra, o que nós recebemos do Senhor, nós trazemos para vocês. Não é que aprendemos do pastor anterior, que aprendeu do pastor anterior, não, não, não. A fonte disso é a palavra de Deus. Por conta desses critérios que nós recebemos da palavra, que nós iremos participar agora. E ela traz alguns critérios para nós participarmos. Um deles é que a gente se examine. Olha para si, veja o que você está fazendo, veja quem é você, veja onde você está, veja a sua comunhão com Deus, apresente-se a Ele e participe da ceia. A ideia de apresentar-se a Ele é exame, tá bom? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra que foi exposta e está aberta. E nós nos apresentamos ao Senhor, porque durante toda a semana nós nos lembramos do que iria acontecer hoje aqui. Nós já sabíamos, ó Deus, que no primeiro domingo de cada mês nós nos apresentamos ao Senhor, desejosos de participar destes elementos em memória do nosso Salvador. Por isso, ó Deus querido, queremos te agradecer. E queremos entrar este mês animadíssimo. Não por conta das notícias, não por conta de uma falta de esperança, ou de esperança em homens, ou no governo. Nós estamos animados porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. O Senhor tem o controle, e nós sabemos quem é o Senhor e o que o Senhor faz. Por conta de sabermos quem é o Senhor e por conta de termos a Tua palavra revelando a Tua natureza, nós podemos descansar em Ti. Podemos, ó Deus querido, estar tranquilos que o Senhor vai conduzir todas as coisas para o louvor da Tua glória. Agora, Deus, abençoe a nossa participação, tanto no pão como no vinho. Queremos fazer isso em temor e tremor diante do Senhor. Abençoe-nos, portanto, em nome de Jesus. Amém. 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 Por favor, permaneçam em pé. E ao receber o pão, agradeça o oficial que lhe serve. Obrigado. 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 Foi muito bom ouvir a palavra de Deus e perceber os critérios que Deus espera de nós. Foi muito bom, principalmente no que tange a uma semana que antecede a nossa assembleia. Nós recebemos o pão, vamos dar graças por ele agora. Presbítero Coutinho, ele é pastor nesta igreja comigo. Conforme foi informado, o mesmo ofício. Nós queremos que ele dê graças pelo pão. Mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti. Obrigado, Deus. Agradecidos
pela oportunidade de voltarmos à tua Obrigado, casa. Deus. Estarmos reunidos como igreja Obrigado, Deus. Obrigado, para te louvar, para te adorar. E neste momento, para recordar, Senhor Deus, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário Bendito seja para nos salvar. até que Amém. Te agradecemos por este pão que nos lembra o corpo dele sacrificado ali por nós. E te pedimos que tu continues nos abençoando, nos guardando e nos dando sempre, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor está no controle Obrigado, de todas pois. as coisas. Que garantia, Muito obrigado, bom Deus. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por gentileza, Deus os abençoe. Amém. Bom te ver, viu? Pra mim já ao lado. Tá ótimo. Tá bom. Obrigado. Você que é batizado e teve consciência desse batismo, é convidado a participar. Conforme falamos, não é a ceia da igreja, é a ceia do Senhor. E você que é crente em Cristo Jesus, é nosso convidado. Fomos informados que o pastor Marco Manzano conseguiu internação. Então, graças a Deus por conta disso. Vamos continuar orando para que o Senhor que começou boa obra, Ele complete. Amém. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Manuel. Obrigado, Domingos. Obrigado, Marco. Obrigado, Milton. Tem alguém precisando? Ah, é? Obrigado. Alguém foi esquecido? O Senhor Jesus te abençoe. O Senhor Jesus te abençoe, meu irmão. O Senhor Jesus te abençoe, Domingos. O Senhor Jesus te abençoe. Amém. O Senhor Jesus te abençoe, Alexandre. O Senhor Jesus te abençoe, Mara. Hilton, o Senhor Jesus te abençoe. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. É um privilégio e uma alegria fazer parte do corpo de Cristo. Isso veio por vontade de Deus. Portanto, que Ele nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nosso irmão Manuel Coutinho deu graças pelo pão. Agora ele vai dar graças pelo cálice. O suco de uva que nos faz lembrar o sangue do Cordeiro de Deus. Por gentileza. Obrigado. Senhor Deus, quando o Senhor instituiu a ceia, primeiro nos mostrou o pão, símbolo do corpo, e depois se referiu ao cálice como símbolo do sangue, É verdade que mesmo. seria derramado na cruz do Calvário. Eu lembro disso, Senhor. Nós queremos te Você fez isso agradecer, mesmo. Senhor Deus, porque podemos participar aqui mais uma vez. Obrigado, Deus. E nos lembrar, Senhor Deus, de tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre nos marca com estes símbolos. Obrigado, Deus. E agora nós pedimos que tu
nos abençoe como igreja, como irmãos que somos. Amém. Mesmo aqueles que não podem estar aqui, estar nas suas casas. Sim. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Da mesma forma que você procedeu com o pão, faça com o cálice. Receba, agradeça e sente-se para participarmos juntos. Obrigado. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado, amigos. Os irmãos que se encontram em casa e que desejam participar da ceia, por gentileza, apenas nos informe. Olha, tal dia ou tal dia, nós aguardamos que a ceia seja servida para nós. Nós iremos, então, separar um presbítero para que vá à sua casa e leve a ceia para você. Nós não estamos fazendo isso por obedecer critérios de saúde. Nós não sabemos se você deseja receber em sua casa, não sabemos. Por conta disso, obedecendo a esses critérios, nós aguardamos que você nos dê um sinal. Apenas nos ligue e diga, queremos receber a ceia, pode trazer. Então, um oficial irá até a sua casa com todo respeito, com todos os critérios, observando os protocolos da saúde, iremos levar a ceia para você. Tá bom? Nós aguardamos. Obrigado. Alguém foi esquecido? Deus te abençoe, então. Deus te abençoe, Vasconcelos. Alexandre, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Vamos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Amém. por Aleluia. conta de Cristo Jesus. Aleluia. A Ele, portanto, seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Deus os abençoe. Amém. Oh, gracioso Deus, obrigado. Senhor nosso Deus, obrigado. Que coisa boa participar destes elementos que nos falam de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, Deus. Muito obrigado. Abençoe o teu povo e renove-lhes a aliança contigo. Amém, Senhor. Os sustente, os proteja. Estenda sobre eles, ó Deus, a tua graça. Amém, Senhor. Eu quero confiar os teus cuidados isso com alegria e gratidão. Sim, Deus. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus,
seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. 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 Sentai-vos, irmãos. Vou convidar a igreja para louvar conosco esse último cântico. Aqueles que puderem se colocar de pé.